Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Wandinha, a série spin-off da família Addams, dirigida por Tim Burton, finalmente chegou na Netflix e nesse vídeo eu te conto tudo o que você pode esperar dessa produção. Aqui faço duas partes diferentes. Um primeiro momento sem spoilers, no qual comento os acertos e os erros de Wandinha. E num segundo momento faço uma explicação para essa primeira temporada, ou seja, com spoilers. Se caso você quiser evitar ou até mesmo pular para os spoilers, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, você já sabe. Bora de análise sem spoilers e não esquece o like. Agora no comecinho. Em Wandinha, acompanhamos a personagem título em uma nova escola, a Escola Nunca Mais. Ela é destinada a seres excluídos, como vampiros, lobisomens, bruxos e por aí vai. É uma escola para adolescentes que não são padrão e não se encaixam na sociedade. Ou seja, na teoria, é a escola perfeita para Wandinha. Afinal, ela é uma adolescente fria, amarga e que não se importa muito com a opinião alheia. Após a Wandinha quase matar alguns colegas de sua antiga escola, seus pais, Mortícia e Gomes Addams, decidem colocá-la nessa escola. Eles também estudaram e se apaixonaram lá e acham que o lugar poderá fazer muito bem para a filha deles. Inicialmente, a Wandinha queria fugir daquela escola, só que aos poucos ela desenvolve interesse nela e também quer porque quer descobrir o que tá acontecendo com aquela cidade, porque tá rolando uma mega onda de assassinatos. Fora isso, ela também quer resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 2 décadas atrás. E claro, a personagem tá numa escola nova, então ela vai ter que lidar com relacionamentos complicados, sejam amizades novas ou alguns crushes. Bem, pessoal, confesso que eu tava no hype para assistir Wandinha, especialmente porque os trailers estavam muito bons e porque também iria contar com o envolvimento do Tim Burton. Afinal, lá nos anos 90, ele já estava tentando produzir um universo próprio aí da família Addams, mas acabou não rolando e só agora, em 2022, com a Netflix, é que ele pôde concretizar esse desejo. E olha, criei muitas expectativas dado todo esse cenário e às vezes o excesso de expectativas é a mãe da decepção. Não digo que Wandinha é uma série ruim ou uma bomba. Não é, gente, porque tem acertos, mas é uma série muito voltada para um público bem específico. Ela é bem nichada. Consequentemente, ela não vai funcionar para todo mundo e eu até me coloco nesse grupo. Acho que Wandinha é perfeita para o público que ficou órfão com o cancelamento de O Mundo Sombrio de Sabrina e Fate, a saga Winx. Digo mais, imagine uma fusão entre essas duas séries com uma pitadinha investigativa de Enola Holmes. Imaginou? Pois bem, com essa misturinha você tem a fórmula de Wandinha. Ou seja, essa série é muito voltada para o público mais teen, que gosta de universos de fantasia e com forte protagonismo feminino. Quem curte esse tipo de produção pode se apaixonar pelo universo criado por Tim Burton nessa série. Mas quem não curte tramas muito adolescentes pode acabar achando Wandinha frustrante. E olha, o problema não é ser uma série teen, tanto porque há boas séries adolescentes, até mesmo na Netflix, que conquistaram variados públicos. O problema mesmo é que Wandinha não consegue furar a bolha teen, e com isso pode não soar tão convidativa para outros públicos, sendo ainda mais direta. Apesar de ser uma série investigativa, a parte teen dela ganha muita relevância e acaba que não se destaca. É uma história teen mais genérica e não é tão audaciosa. Muito menos está à altura da protagonista. Sem sombra de dúvidas, o grande diferencial da trama é a sua protagonista única. E amados, se antes eu já achava essa atriz super promissora, agora tenho certeza disso. Definitivamente, essa atriz já provou em outros trabalhos e aqui não é diferente. Ela tem muito potencial de chegar ainda mais longe. A
aqui, como Wandinha, ela entrega tudo e mais um pouco. Perfeita, sem defeitos. Parece que ela nasceu para viver essa personagem. E inquestionavelmente a série realmente só funciona até o final porque conta com ela como protagonista, além de algumas outras boas escalações, como a própria família da personagem, a família Addams. Capricharam demais no elenco e esse é o grande acerto da série. Muito possivelmente Wandinha vai ser o primeiro contato que públicos mais jovens terão com a família Addams, e o pouco que esses personagens aparecem causa uma ótima impressão em quem assiste. É impressionante como eles funcionam e brilham. No entanto, o foco da trama não é a família Addams em si. Logo, esses personagens têm pouco espaço, pois o foco tá realmente na Wandinha. O que não seria um grande problema se os personagens ao redor da Wandinha funcionassem. Acontece que quase todos os alunos da Nunca Mais foram muito mal aproveitados, ao ponto da maioria servir apenas como peão aí para a investigação da Wandinha. Fora os romancezinhos que rolam nessa trama e não tem muita emoção e ficam aí no nem chove nem molha. É perceptível que o potencial da escola e dos alunos não foi bem aproveitado. Pior que isso, gente, dá pra contar praticamente numa mão só os personagens dessa escola que ganharam algum tipo de desenvolvimento. Indo ainda mais fundo, sabe toda aquela galera que a gente vê no trailer? Os vampiros, os lobisomens, a galera que não tem rosto. Pois bem, esses personagens têm tanto desenvolvimento quanto no trailer. Traduzindo, são praticamente figurantes de luxo. O que acaba sendo uma pena, porque o começo da trama é muito promissor. Temos boas cenas em que os alunos interagem com a Wandinha, seja em aulas ou em atividades extras. Contudo, a trama vai deixando tudo isso de lado e foca demais nas investigações. E ela é fenomenal, mas chega um momento do meio pro finalzinho da temporada que fica muito cansativo a acompanhar a personagem, indo de um lado para o outro, tentando encontrar novas pistas. E apenas isso. E é sempre a mesma coisa. Ela comete os mesmos erros e acaba usando as pessoas ao redor dela, ao ponto de uma das principais características dela, a indiferença que ela sente em relação a outras pessoas, aos poucos começar a perder o tom mais cômico e aparentar ser apenas um traço egoísta da personalidade dela. Ou seja, a série fica tão cansativa ao ponto da essência da personagem, a essência que torna ela cômica, ser questionada. Logo, diria pra vocês que Wandinha sofre de uma síndrome. A síndrome de histórias boas que poderiam render um excelente filme, mas acabam virando uma série. Isso porque 8 longos episódios nessa primeira temporada é muito mais do que a trama precisava. É evidente, fica muito claro isso. E a série desgasta o público com muita encheção de linguiça até a grande revelação do mistério principal. Mas nem só de deslizes essa narrativa é feita. Ela tem acertos, especialmente o fato de deixar o público achar que tá no controle, ou seja, que já previu toda a história. Tudo para jogar na cara de quem assiste que nem tudo é tão óbvio quanto aparenta ser. Logo, o final guarda algumas reviravoltas. O final em si é redondinho e encerra bem os mistérios dessa primeira temporada, mas deixa as portas mais que abertas para uma possível segunda temporada. Já em aspectos mais técnicos, como era de se prever, vindo do Tim Burton, a série consegue se destacar e esteticamente ela é muito bela, tem uma fotografia excelente e a trilha sonora super funciona também. Os efeitos especiais estão ok, não são excelentes, mas entregam algo coerente com a proposta da narrativa. De início, eu até achei os efeitos especiais meio defeitos especiais, meio bobinhos, mas aos poucos eu fui me acostumando. E é óbvio porque tomaram essa decisão de fazer efeitos mais modestos. É uma série teen que
não quer entregar nada muito assustador que possa espantar a sua audiência. Ou seja, apesar da gente ter criaturas e monstros feinhos na série, ela não é aterrorizante. Basta perceber que a classificação indicativa dela é de 12 anos. E, no geral, acho que Wandinha é uma série que conta com uma boa protagonista e uma premissa boa. Só que removendo a protagonista dessa equação, o que sobra nessa série de fato é uma produção teen genérica, uma produção de fantasia que a gente já viu em muitas outras séries e filmes também. Mas é aquilo, gente, eu não acho que essa série é ruim, ela conversa muito bem com o público-alvo e com certeza vai criar um público, uma audiência bem definida no streaming. Porém, é aquilo, né? Ela não vai conversar tão bem assim com o público já consolidado da família Addams. A série até aposta na nostalgia em vários momentos, mas o propósito dela mesmo é atingir novos públicos. Então, tá tudo certo. Acho que o objetivo vai ser alcançado. Eu não morri de amores por essa temporada, mas também não desgostei. É aquilo, né? Tive a famosa experiência mediana. E pra falar a verdade, eu tô bastante curiosa para saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência após assistir Wandinha. Você curtiu pra caramba ou teve uma experiência parecida com a minha, mais neutra? Me conta aqui. E agora é aquele momento que eu deixo aquele recadinho. Vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora entender essa temporada. Bem, pessoal, aconteceu muita coisa nessa primeira temporada de Wandinha, e se eu for tentar contar absolutamente tudo pra vocês, o vídeo com certeza teria fácil mais de 1 hora de duração. Então, para facilitar a narrativa dele, eu vou focar apenas no desfecho dos principais personagens e também na resolução do grande mistério da trama. Bem, a cidade de Jericó, que é onde está localizada Nunca Mais, foi o lar dos peregrinos. E para quem não sabe, peregrinos são grupos de pessoas que por motivos religiosos realizam uma jornada até algum lugar considerado sagrado. E acontece que Jericó respeita muito os fundadores daquela cidade, os peregrinos fundadores. E essa ancestralidade dos moradores reflete muito o modo como muitos olham com desconfiança para os alunos da escola Nunca Mais. Primeiramente por preconceito. Aqui, as pessoas normais, que são chamadas de padrão, têm medo, né, de lobisomens, vampiros, sereias, enfim, né? Algo que eu acho que muitas pessoas realmente teriam na vida real. Eu acho que eu teria medo de um lobisomem, de um vampiro, com certeza eu teria medo. E a segunda razão é que a escola foi construída na cidade e ocupou parte das terras. Só que essa segunda justificativa tem camadas. Para contextualizar isso, a gente tem que voltar alguns séculos atrás, quando a cidade tinha uma liderança, o Crackstone. Ele era muito intolerante e perseguia os excluídos. Ele chegou até a amarrar todos os excluídos daquela cidade com correntes em uma casinha e tacou fogo em todo mundo. A única sobrevivente desse massacre foi a Good Addams. Ela era uma bruxa que bateu de frente com ele. Ela chegou a participar da fundação da escola Nunca Mais e também conseguiu matar o rival, amaldiçoando a alma dele. No túmulo dele, ela colocou uma fechadura de sangue que somente poderia ser aberta por alguém que tivesse o sangue dela, ou seja, algum descendente dessa personagem. Só que agora, voltando para o presente, a Wandinha é descendente direta da God, e a chegada dela naquela cidade possibilitou uma herdeira do Crackstone colocar em ação um plano para libertar o defunto, que poderia acabar de vez com os excluídos. Afinal, essa herdeira poderia usar o sangue da Wandinha. Bem, acontece que essa herdeira é a senhorita Thornhill, interpretada pela atriz que deu vida à Wandinha nos filmes clássicos lá da década de 90. E como descobrimos, ela tinha uma enorme sede de vingança contra os excluídos. E por quê?
Calma que eu te conto. A família dela era uma das mais ricas de Jericó e eram descendentes diretos do Craig Stone. E por isso, assim como ele, também odiavam os excluídos. Acontece que quando ela era criança, o irmão mais velho dela começou a perseguir a Mortícia, enquanto ela ainda era estudante na Nunca Mais. O Garrett fingiu estar obcecado por ela apenas para ter motivos para entrar na Nunca Mais. No entanto, numa noite, ele se envolveu numa briga física com Gomes, o pai da Wandinha, que na época era o namorado da Mortícia. Só que na verdade o plano dele naquela noite era contaminar todos os alunos da Nunca Mais com Belladonna. Mas o veneno que ele carregava no bolso acabou quebrando com o impacto da briga física com Gomes e o adolescente foi envenenado por Belladonna. Acidentalmente, logo depois, a Mortícia atingiu ele com uma espada de esgrima e ele caiu mortinho da Silva de uma altura. Rapidamente, o Gomes se tornou suspeito da morte do Garrett, já que na época a diretora Wins, que também era aluna da Nunca Mais, acabou vendo ele com a espada de esgrima. Mas as acusações contra ele não foram adiante, porque o xerife da cidade, ao descobrir toda a verdade, tratou de encobrir o caso e encerrá-lo sem fazer grande alarde, para ninguém descobrir que o Garrett e a família pretendiam matar todos os excluídos. Afinal, a escola Nunca Mais era e até hoje é muito importante economicamente para Jericó. Depois disso, a família do Garrett entrou em crise e acabou um a um encontrando a morte. Porém, a irmã caçula dele teve uma morte forjada. Ela cresceu, mudou de nome, voltou para a cidade e até recuperou a mansão da família. O objetivo dela era libertar seu antepassado. Então, ela deu um jeitinho de entrar na escola Nunca Mais como professora para poder encontrar uma forma de fazer isso acontecer. E a chegada da Wandinha era tudo o que ela precisava, já que dessa forma ela teria o sangue aí de algum descendente da God. Só que a mulher também precisava de partes humanas. Então, para isso, ela precisava arrumar um assassino que providenciasse aí essas partes humanas. Foi quando ela percebeu que a mãe do Tyler era uma excluída, mais especificamente uma Hyde, um ser que se torna uma criatura que obedece um mestre e é muito perigosa. Ela tentou pouco a pouco ganhar a confiança dele, só que não foi suficiente. Então ela fez uma lavagem cerebral nele, ao ponto de se tornar a mestre dele e libertar o Hyde que existia dentro do garoto, e fez ele matar pessoas para ela ter as partes humanas necessárias para o ritual. E era por isso que o Tyler queria tanto estar sempre perto da Wandinha, fazia questão de agradar ela, porque a mestre dele estava lá enchendo o saco dele. No entanto, pra mim, a série conta com um probleminha nesse aspecto. Por que raios a professora demorou tanto para executar esse plano dela? Não era preciso Tyler se aproximar tanto da Wandinha, porque foi justamente isso que permitiu a garota, pouco a pouco, encontrar as pistas que tinha ali na região um Hyde. A professora poderia simplesmente ordenar para o Hyde matar várias pessoas logo, tirar as partes que ela precisava, e assim que possível, ela pegava, sequestrava a Wandinha e resolvia o BO dela. Ela esperou muito tempo, gente. Aí, aproveitando, Xavier não teve nada a ver com Hyde, tá? Ele sonhava com o monstro e quando o Tyler descobriu isso, ele tentou induzir a Wandinha a acreditar que o Xavier poderia ser o monstro. Ou seja, ele foi o bode expiatório. Bem, dito tudo isso, saiba que o ritual acontece e o Craig Stone é libertado. Ele taca o terror na escola e enfia uma faca na Wandinha. Só que a personagem é salva por meio da God, que explica pra ela que o amuleto que a mãe dela deu pra ela tem o poder de curá-la. Só que para isso seria necessário que a God curasse a Wandinha. Então, depois disso, nunca mais a Wandinha iria ver essa antepassada dela. A Wandinha, depois disso, correu, matou o Craig Stone, como era de se prever, só que ela contou com uma ajudinha da galera da escola, e vale mencionar que ninguém se machucou, nenhum excluído, porque as sereias utilizaram o canto delas para fazer todo mundo sair da escola. Já o Tyler foi preso após se envolver numa
numa briga física com a Enid, a colega de quarto da Wandinha, que conseguiu se transformar em loba naquela noite e salvou a vida da amiga que estava sendo atacada pelo Tyler na sua forma de Hyde. E depois disso, finalmente, as duas amigas se abraçam pela primeira vez. Já a professora, por sua vez, foi atacada pelas abelhas do Eugene, o amigo da Wandinha que estava em coma e depois acordou super bem, correndo aí para todos os cantos. O menino nem precisou de fisioterapia. Pois bem, gente, no universo que tem vampiros, sereias, a gente acredita em tudo. E claro, não posso esquecer que depois a professora também sofreu a ira da Wandinha, que deu uma boa porrada nela. Mas não dá para afirmar que a professora realmente morreu. Se sobreviveu às abelhas e a Wandinha, não sabemos. E por fim, a protagonista faz as pazes com Xavier, que olha, sinceramente, até agora eu tô tentando entender o que raios o Xavier viu nela. Por que ele gamou assim nela, gente? Ele literalmente foi preso por conta dela e tá todo gamado nela ainda. Até deu de presente um celular pra ela. Uma vez trouxa, sempre trouxa. Não é só humano não que é trouxa. Séries especiais aí, vampiro, lobisomem, bruxo e afins, são trouxa também. É o grande aprendizado que eu tiro dessa série e da escola nunca mais. E bem, o restante do ano letivo foi cancelado, dados os recentes eventos e a morte da diretora que foi assassinada pela vilã. Fora isso, o Tyler foi preso, mas aparentemente segue virando Hyde e a Wandinha descobre que tem um stalker. E talvez essa história do Craig Stone não esteja totalmente finalizada. Daí fica a dúvida, será que tinha alguém ajudando a professora ou será que tinha alguém por trás da professora? E quem reparou que quando Craig Stone morreu pela segunda vez, ele deixou cair um anel? E aí fica a dúvida, será que esse anel vai ser utilizado pelo próximo vilão da segunda temporada? Bem, só esperando por uma segunda temporada para descobrir. Só que enquanto isso não rola, deixa aqui nos comentários se você tá animado por uma continuação. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!